Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Sejam bem-vindos ao PL MMA de número 40. Prosseguindo com nossa série de leituras acompanhadas de comentário das Meditações de Marco Aurélio, vamos nos debruçar agora sobre o trecho do livro 4 que contempla as entradas ou capítulos 44 a 47. O texto de referência, a tradução que vamos usar, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e você pode acompanhar a leitura da passagem em questão aqui pela descrição. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa de si para si registrado na tradução de Dona Virgínia neste ponto das suas meditações. 44. Tudo o que sucede é tão habitual e conhecido como a rosa na primavera e a ceifa no verão. Assim a doença, a morte, a calúnia, as ciladas urdidas e tudo o que regozija ou aflige os ignorantes. Muito bem, Marco Aurélio aqui está mais uma vez recorrendo ao arcabouço da física estoica, aquilo que se sabe a respeito da natureza, para insistir na ideia da previsibilidade de tudo quanto existe. Tudo o que sucede, tudo o que acontece é tão habitual e conhecido como a rosa na primavera e a ceifa, aí a ideia de frutas, no verão. Então nós devemos também ver os acontecimentos que dizem respeito à vida humana como fatos previstos pelas leis universais, pelas leis da natureza, e devemos enxergá-los como coisas habituais e conhecidas. Não podemos, pelo menos não é racional, nos surpreender com algo como a morte de alguém que nos é próximo. Não podemos nos surpreender com a doença, não podemos nos surpreender com certos comportamentos não recomendáveis de determinadas pessoas, porque tudo isso está previsto dentro de uma economia universal, dentro de um conjunto de leis universais. Esta entrada de Marco Aurélio, este capítulo, me lembra certos pontos de Epicteto em que ele diz a seus discípulos, porque o contexto ali da obra atribuída a Epicteto é diferente deste de Marco Aurélio. Aqui nós temos um homem que se debruça sobre si mesmo, que perscruta a sua vida interior e deixa registrados de si para si certos conselhos, certas recomendações, e lá em Epicteto nós temos trechos de aulas e discussões que se supõem públicas. Mas o que Epicteto diz em certos pontos das suas chamadas diatribes aos alunos é o seguinte: se você não espera certos comportamentos de determinadas pessoas, e estamos falando de comportamentos ruins, malignos, é porque você espera que o vício não seja vício. E ao falar de vício sendo vício, Epicteto não se está colocando para fora dessas naturezas viciosas, e nem mesmo Marco Aurélio, que segue de muito perto Epicteto em diversos pontos, se colocaria para fora destes ignorantes, porque ele mesmo se surpreende com as coisas e deixa de considerá-las habituais. Então, assim a doença prevista pelas leis universais, a morte, a calúnia que vem por parte de outrem, as ciladas urdidas e tudo o que regozija ou aflige os ignorantes. Muito próxima à versão de Bruna. Tudo o que acontece é tão corriqueiro e conhecido como a rosa na primavera e as frutas no verão. Assim a doença, a morte, a calúnia, a insídia e tudo o mais que alegra ou aflige os estultos. Então Jaime Bruna coloca termos muito semelhantes àqueles que nós notamos aqui na pena de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Então a ideia é a de procurar conhecer a natureza das coisas, procurar entender as naturezas humanas, para que nós não sejamos surpreendidos, para que nós não sejamos pegos, enfim, sem proteção, sem prevenção em determinados momentos. Tem muito a ver com aquele exercício que os estoicos acabavam preconizando, da premeditação de males futuros. Imaginar coisas ruins que podem acontecer, para que, se porventura
uma delas vier a suceder, você não estar totalmente desarmado, despreparado para aquilo. 45. Tudo o que sucede é sempre aparentado com o que precedeu. Não é como uma enumeração que contém separadamente os números inscritos e só a eles contém, mas sim um encadeamento bem organizado. Assim como as coisas que existem se coordenam em harmônica união, igualmente as que nascem revelam não uma simples sucessão, mas uma espécie de maravilhoso parentesco. Marco Aurélio aqui está deixando claro que existe um encadeamento de causas e efeitos, ou causas e consequências, na natureza universal. Nós não devemos entender os fatos que se sucedem como números que vêm um atrás do outro, sem conexão, sem relação entre eles, e sim como efeitos que vêm ou provém de causas. Existe algo que está agora e muito provavelmente terá efeitos depois. Tudo o que sucede é sempre aparentado com o que precedeu, de modo que a observação do que existe agora nos será capaz de comunicar muito do que acontecerá depois, porque há uma espécie de constância na inconstância. Há uma espécie de constância na impermanência, porque nós vemos mais ou menos as mesmas coisas sempre. Este é um leitmotiv das meditações de Marco Aurélio. É algo em que ele volta. Tudo é impermanente, tudo flui, ele concorda com Heráclito, porém há uma repetição, há uma recorrência nessas coisas. Por exemplo, os comportamentos humanos se repetem. Os comportamentos humanos se replicam de uma época a outra, e basta você observar uma determinada época para entender aquela mesma em que você vive. Não é como uma enumeração que contém separadamente os números inscritos e só a eles contém. Então não é 1, 2, 3, 4, 5, não. E sim um encadeamento de coisas que produzem outras coisas. Porque assim é a natureza do cosmos. Assim como as coisas que existem se coordenam em harmônica união, igualmente as que nascem revelam não uma simples sucessão, mas uma espécie de maravilhoso parentesco. Tudo provém de uma fonte única, no final das contas, ou no início de tudo, e há uma harmonia nesse encadeamento, nesse nexo de causas e efeitos. Eu creio que Spinoza usava infinitos nexos causarum, quer dizer, o nexo infinito de causas que vem do imo do cosmos, do íntimo do cosmos, da natureza própria, e que produz efeitos. Efeitos que têm um certo grau de previsibilidade, por assim dizer. As entradas 44 e 45 estão muito ligadas, porque o que se deve notar aqui é que a observação da natureza, uma observação atenta, bem feita, nos revela muito do que pode acontecer, do que acontecerá, daquilo que nós poderemos viver. E assim estaremos mais prevenidos, mais precatados contra certas coisas que talvez pareçam a muitos, mesmo a nós, difíceis de atravessar. Muito bem, aqui nós temos também em Bruna: há sempre afinidade entre o que sucede e o que precede. Não é como uma série de números separados que tem apenas o cunho da necessidade, mas uma contextura lógica. Assim como os seres estão dispostos numa ordem harmônica, os acontecimentos evidenciam não uma sucessão pura e simples, mas certa afinidade admirável. Muito bem, eu já estou citando Bruna demais, vamos deixá-lo aqui um pouco e voltar à leitura de Dona Virgínia de Castro. 46. Devemos ter presente a doutrina de Heráclito. A morte da terra é tornar-se água, a morte da água é tornar-se ar, do ar tornar-se fogo, e reciprocamente. Lembremos-nos também do homem que esqueceu onde a estrada o conduzia. Pensemos que aquilo de que os homens mais continuamente participam, a razão que rege o universo, é para eles objeto de luta, e que consideram estranho o que encontram diariamente. E não devemos proceder e falar como num sonho, porque teremos apenas a aparência de proceder e falar.
nem como crianças que dependem constantemente dos pais. Muito bem. Aqui nós temos uma remissão a um fragmento de Heráclito. Heráclito é um dos filósofos preferidos de Marco Aurélio, por conta da sua metafísica do devir, do fluir, por assim dizer, que Marco Aurélio observa na sua vida e sobre a qual ele reflete cotidianamente. E há algo de particular desta metafísica heraclitiana, porque os 4 elementos transformam-se uns nos outros. Então a ideia de um ciclo natural que se completa e que se repete à medida que o tempo passa está presente em Heráclito e é trazida para os olhos de Marco Aurélio, para a própria contemplação que ele faz. Então devemos ter presente a doutrina de Heráclito: a morte da terra é tornar-se água, a terra torna-se água, a morte da água é tornar-se ar, a água torna-se ar, o ar torna-se fogo e o fogo novamente torna-se terra, completando um ciclo. Evidentemente temos uma compreensão muito melhor da física hoje, não podemos subscrever esse tipo de ideia, mas há algo que permanece nas noções físicas de hoje, que é a ideia de ciclo, a ideia de que as coisas se transformam, de que as coisas se reciclam, de que algo se torna outra coisa com a passagem do tempo, com a ação de outros elementos. Então, não há fixidez propriamente em nada da natureza, tudo se transforma, tudo flui, tudo passa, tudo toma outras formas, e essa observação por parte de quem quer para si uma formação filosófica é muito importante, é central. Ao observar isso, você não projetará sobre a realidade expectativas de que as coisas parem, de que as coisas não se movam, de que as coisas não se transformem, também no mundo humano, não apenas no mundo natural. Assim como as coisas no mundo natural se tornam outras, no mundo humano nós também vemos que os valores se metamorfoseiam, que a política toma outras feições, que a cultura acaba mudando, que as pessoas com quem conversamos, com quem lidamos diariamente, as pessoas que amamos, também vão se modificando, etc, etc. Isso vale também para o mundo humano, porque o mundo humano não está apartado do mundo natural, está sujeito também a essas transformações, embora de outro matiz, que se observam no mundo natural. Lembremos-nos também do homem que esqueceu a estrada onde o conduzia, né? E esta passagem é meio obscura, nós não temos exatamente o contexto aqui, mas provavelmente quer dizer que aquele que perde a noção do lugar para onde vai acaba perdendo algo de muito importante, né? Porque a estrada deve conduzir a um determinado lugar e esse lugar evidentemente produz sobre o indivíduo algum tipo de efeito. É algo que me passa pela cabeça, mas não é possível ver nada além disso. Pensemos que aquilo de que os homens mais continuamente participam, a razão que rege o universo, o logos divino, e o logos é uma ideia muito forte em Heráclito, talvez tenha sido o primeiro a colocar esse logos no centro do universo, é para eles objeto de luta e que consideram estranho o que encontram diariamente. E aqui Marco Aurélio vai, de certa maneira, mostrar algo de pasmo. Por que é que as pessoas que têm esse logos, que têm essa razão, que participam daquilo que o universo é e lhes fornece, não observam com mais cuidado o próprio universo, não tiram a partir daí essas conclusões e não se tornam indivíduos mais precavidos por consequência? Porque é que existe surpresa no que acontece se temos um instrumento dentro de nós que nos permite compreender como o universo está constituído. Por que a surpresa? Porque a surpresa quando determinado acontecimento aparece, se ele está previsto pelas leis naturais. Por que a surpresa quando certa pessoa
age de maneira X, se isto está previsto dentro das leis naturais. Por que nós não levamos a sério a participação da nossa razão na razão universal e estendemos nossa compreensão acerca de tudo quanto existe cada vez mais? E não devemos proceder e falar como num sonho, porque temos apenas a aparência de proceder e falar no sonho, porque também no sonho nós falamos e agimos. Então nós devemos agir como pessoas que estão acordadas e não pessoas que estão dormindo, não pessoas que estão sonhando. Então devemos não observar aquilo que sucede como o que é caótico nos sonhos, porque nos sonhos nós estamos em um lugar e somos transportados a outro recinto. Nós nos sentimos em primeira pessoa e no momento seguinte nos observamos em terceira pessoa. Estamos conversando com fulano e passamos a conversar com Beltrana. E não é isso que acontece na realidade. Na realidade há regras, há leis que são mais previsíveis. Então por que é que nós caminhamos pela realidade tateando como se estivéssemos num sonho, se temos condições de saber certas coisas? Nem como crianças que dependem constantemente dos pais. Nossa infantilidade racional deve ser remediada, deve ser fruto de uma educação, E quem não é criança em algum sentido. Muito bem, aqui chegamos ao 47. Se um Deus te dissesse, morres amanhã ou, mais tardar, depois de amanhã, não ligarias grande importância à diferença entre amanhã e depois, a não ser que fosses o mais covarde dos homens, ou como se escrevia e se pronunciava antigamente, cobarde. Considera igualmente que bem pouca importância tem o fato de morreres daqui a muitos anos em vez de morreres amanhã. A inelutabilidade da morte, a certeza da morte, como vocês já devem ter percebido, é um dos temas mais importantes das meditações de Marco Aurélio, porque o que ele está tentando fazer é se acostumar a essa ideia, a ideia de que vai morrer, de que deixará de existir e que talvez venha a se transformar em alguma outra coisa, mas que se houver uma outra vida será bastante diferente daquela que até então ele tem vivido. E morres amanhã ou mais tardar depois de amanhã, vindo da boca de um Deus, seria algo digno de certeza, seria algo que lhe daria certeza. Então se ele ouvisse isso de um oráculo, por exemplo, você vai morrer amanhã ou depois de amanhã, faz diferença se você vai morrer amanhã ou depois de amanhã? Faz muita diferença isso? O que é importante é que a morte é certa. Se ela virar daqui a 20 anos ou 20 dias, não faz tanta diferença. Como assim? E as coisas que eu posso fazer em 20 anos que eu não posso fazer em 20 dias? E se for mais do que isso ainda? E por que eu não posso desejar viver mais 60 anos? Algo assim. É evidente que você pode ter esse tipo de desejo, mas o que os estoicos vão dizer é que o que importa não é a quantidade de tempo que você vive, e sim o uso que você faz da sua vida. Por quê? Uma pessoa que viva pouco, porém bem, agindo da melhor maneira possível, procurando aprender com a vida, sendo nobre, sendo fiel, leal, vale mais do que um indivíduo que passe dos 100 anos e não tenha nada disso, ou pelo contrário, seja uma pessoa pouco confiável, uma pessoa ruim. Então o que importa é o uso que você faz, do tempo que você tem, da vida que lhe é dada, porque isso é, de um ponto de vista qualitativo, que é o estoico, o que importa. Não ligarias grande importância à diferença entre amanhã e depois, a não ser que fosses o mais covarde dos homens. Tanto faz, se você vai morrer amanhã ou depois. E você deve inserir, em vez de amanhã ou depois, outras cifras, outros tamanhos, outras extensões de vida aqui. Por quê? Não importando quanto você tenha a viver, do ponto de vista estoico, o que é crucial é como você vai viver. Como você vai fazer uso do tempo mais exíguo ou mais longo que você terá. Considere igualmente
que bem pouca importância tem o fato de morrermos daqui a muitos anos em vez de morreres amanhã. Então, ele vai inserir aqui muitos anos em vez de amanhã, para que nós entendamos que a inelutabilidade da morte nos coloca a responsabilidade de viver bem o presente, de viver bem o tempo que temos à nossa frente. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Nós estamos chegando ao fim das meditações 4, livro 4, e nos próximos vídeos já poderemos adentrar também o longo 5º livro. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até a próxima. Tchau!